Quão grande é o nosso Deus, meus irmãos. Deus extraordinário. Deus realmente que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Apesar de nosso Deus ser tão grande, nós corremos riscos verdadeiros de rejeitá-lo. De rejeitar o Senhor. Isso não é coisa do povo de Deus. Pior que é. A passagem de hoje vai mostrar claramente que o povo do Senhor o rejeitou, mesmo ele sendo grande. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, rejeitando ao Senhor. Eu disse a vocês no começo do ano que eu só falaria de coisas atuais desse ano. E tenho tentado cumprir minha promessa. Falamos sobre o uso da internet, se lembram? Lá no começo do ano. Paramos e tratamos sobre a família nos moldes de agora, de hoje, à luz das Escrituras. Nós tratamos sobre o livro de Esther, atualíssimo. Parece que Esther foi escrita na Praça dos Três Poderes de Brasília, descrevendo toda a situação da nação. Nós falamos sobre política e cristianismo muitas vezes. Nós estamos tentando cumprir aquilo que dissemos aos irmãos. Mas o fato de falarmos de coisas atuais também está incluído alertar a igreja para coisas que a igreja está fazendo hoje e que não deveria fazer. A igreja dos nossos dias, infelizmente, meus irmãos, tem se demonstrado uma igreja secularizada. E o que é isso, pastor? É quando a igreja começa a fazer separação entre o profano e o sagrado. É quando a igreja entende assim: domingo é dia de culto. Domingo é dia de adorar o Senhor. Eu venho aqui, faço minha parte. E durante todo o restante da semana não conta comigo, Senhor, porque eu tenho meus afazeres do secular. Isso é secularização. Isso é distinção entre profano e sagrado. Isso não existe. Nossa vida tem que ser 100% para Deus. Inclusive quando nós estamos no trabalho. Inclusive quando nós estamos trabalhando. E é sobre isso que nós vamos falar, porque nós vemos uma igreja, no mínimo, dicotomizada, esperando que a solução delas seja no porvir. Indo como nós ouvimos hoje, está escasso. Indo como nós ouvimos hoje com o Água Viva, querendo cantar a coisa do futuro, do novo céu, nova terra, não tardará, Maranata, vem Senhor, não. Muitos crentes querem que o Senhor tarde a voltar, porque ele tem que acabar o projeto de vida dele aqui. Ele tem que comprar aquela casa. Ele precisa comprar aquele carro do ano. A juventude aí precisa comprar eu não vou fazer propaganda não, né? Eu ia citar o nome de uma marca aqui, mas precisa comprar aquele tênis especial, que é R$300, 400, 600, mas tem que comprar, porque, não, pastor, eu preciso trabalhar para ter. Nós estamos presos a um alto grau de secularização, meus irmãos, e é preciso fazer essa denúncia, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Denunciar a secularização da igreja, a relativização da igreja. É vocês, não só, toda a igreja de Cristo nesse tempo está passando por isso. Veja, existe parte da igreja de Cristo que colocou a esperança fundamentada da melhora de sua vida em um único homem. E está frustrada nesse momento porque este homem perdeu a eleição no país. Isso é secularização. Isso é messianismo barato. Isso é acreditar que aqui está a solução dos nossos problemas. Isso é rejeitar ao Senhor. Isso é rejeição do Senhor. Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, cumprindo o que eu disse para a igreja, que seria atual. Só falaria de coisas do tempo presente. E é sobre isso que nós vamos fazer nessa manhã. Então abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8, e vamos voltar àquele caso
Se lembra que o povo de Deus rejeitou o Senhor e preferiu Saul. Queria um rei humano, porque queria imitar as outras nações. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 8, verso 1. Eu vou expor todo o capítulo, mas eu queria fazer de forma para ganharmos tempo, ler apenas os 5 primeiros versos e depois a gente vai expondo o restante. Então, 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, e o segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos. E perverteram o direito. Então os anciões, todos de Israel, se congregaram. E vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho. Vê, já estás velho. Olha, Samuel, presta atenção. Já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Nós queremos, Samuel, ser igual a todas as nações. Nós queremos ter um rei, Samuel. Vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta e lida e nós precisamos do teu Espírito. Espírito Santo, venha sobre nós e em nós nos instrua com a tua palavra. Senhor Jesus, interceda por nós junto ao Pai. Ó Trindade Santa, se apiede e fale conosco e nos ajude a sair daqui de maneira diferente. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Como é que nós percebemos que estamos rejeitando ao Senhor? Quando nós vamos sucumbindo a alguns ismos que existem no nosso meio. Quando a nossa vida se baseia no pragmatismo apenas, só fazer aquilo que dá resultado. No relativismo, quando a gente abraça verdades, que ora a gente abraça porque está nos beneficiando, e depois a gente larga porque está nos prejudicando. Isso é relativismo. Quando a gente abraça o secularismo, como nós acabamos de dizer na introdução, de que às vezes a gente separa profano e sagrado, e a gente acha que as coisas desse mundo a gente resolve com a nossa força e a nossa inteligência, e descarta a Deus da equação da nossa carreira profissional. A gente descarta a Deus do cuidado dos nossos filhos, a gente que tem que cuidar de nós mesmos, a gente que tem que dar conta. Então, meus irmãos, a gente vai abraçando esses ismos, relativismo, pragmatismo, secularismo. E a gente, para aplacar nossa consciência, a gente vai vindo aqui, se acostumando com o que nós estamos ouvindo, e voltamos para casa porque isso é apenas um suporte para a nossa vida. Porque o que vale mesmo é a vida que a gente vive aqui. É o aqui e o agora. É o ter ou não ter o que comer, é o ter ou não ter o que vestir, é o ter os meus bens, aquisição de projetos da minha vida, meu futuro, minha casa. O slogan da propaganda do governo federal mostra muito bem isso. Minha casa, minha vida. Ou seja, o meu projeto de vida é aqui. É aqui, eu tenho que conquistar minha casa, porque isso é minha vida. E nós vamos abraçando isso sem nenhum tipo de reflexão. E aí a gente vai deixando de cantar as glórias do futuro, ficamos presos aqui e o agora, e a gente mede o sucesso da nossa vida pelo aquilo que nós conseguimos nela. Eu sou um fracassado, minha vida é um desgraçado. Por quê? Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho um sustento nem direito. Aí eu pergunto a esse irmão e essa irmã, você está vivo por quê? Se você não conseguiu tudo isso. Porque a fonte de sua vida
não estão nessas coisas. Tem muitos irmãos que até hoje não têm uma casa, mas vivem debaixo de um teto. Tem muitos irmãos que não têm um salário que dê para cobrir as suas despesas mensais, mas comem e bebem todo dia. Porque a fonte de vida não está nessas coisas. A fonte de vida está no Senhor, que mandará corvos. Se ele mandou corvo para alimentar Elias no deserto, se ele diz que o pardal não tem casa e não tem ninho, não ajunta em celeiro, e ele dá comida, quanto mais vós ele não abençoará? Porque vós sois o povo de Deus, a raça eleita, o sacerdócio real, os filhos de Deus. Quando a gente perde essa percepção de quem somos, nós vamos rejeitando o Senhor e colocando outras coisas no lugar dele. E isso é sutil, viu? É sutil demais. Lá em casa eu tento ter uma postura com as meninas, e às vezes eu mesmo tenho que ter essa postura, de corrigir murmuração. Eu detesto murmuração, e eu sou um murmurador, porque sou pecador. Mas lá em casa, quando o grau está passando dos limites, eu sento com a galera e digo assim, olha aqui, quem foi que nos deu isso? Olha a mesa, volta lá na cama. Ei, vamos diminuir. Porque nós vamos sendo iludidos com os padrões que a sociedade estabelece de uma vida de sucesso. E a gente vai se guiando por essa vida de sucesso. O que é ter sucesso? O que é uma pessoa que teve sucesso? Casa estabelecida, comida, móveis bons, carro, filhos. Esse é o padrão de sucesso. Quem disse a você? Elias, o Senhor Jesus disse, depois eu vou citar o caso de Elias, o Senhor Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Elias, qual foi a casa que Elias construiu? Mas qual foi a fome que Elias passou? E não esqueça, ele foi transladado, nem passou pela morte física. Eu acho que a vida de Elias é sucesso. Elias é que é vida de sucesso. Assim com Deus, intimidade com o Senhor. Aí é o que o povo de Deus deveria medir o seu sucesso. O quanto eu sou íntimo de Deus. O quanto eu estou ligado naquilo que Deus está fazendo no mundo. Tem gente que vem aqui, cultua, faz parte, eu não vou nem mencionar a parte que não dizima, que deveria fazer, que é bíblico, faz tudo isso aqui, volta para o trabalho dele, como isso aqui não fosse nada, apenas é um suporte para eu vir aqui, para eu aplacar minha consciência, para eu não me encontrar com o fogo do inferno. Mas não tem participação nenhuma, não se envolve em nada, não busca, isso é rejeitar o Senhor. Não quer ver o povo de Deus crescer, não está preocupado se almas estão sendo alcançadas ou não, se a missão está sendo feita no mundo ou não, se Iracemápolis vai ser alcançado para o mundo ou não, se Cabo Frio vai ser alcançado para o mundo ou não, não importa. O pastor já está fazendo mesmo. Clama se já está lá. Os meninos lá do Rio que se viram, eles não quiseram igreja. Tem gente que se comporta assim aqui. Isso é rejeição do Senhor. Você está rejeitando o projeto de Deus para o mundo. E é isso que os israelitas fizeram. Veja só. Samuel era o profeta estabelecido pelo Senhor. E o que me espanta, agora se aproximando do texto, o que me espanta é que no capítulo 7, os filisteus são vencidos. 1 Samuel é um livro histórico narrativo. Nós temos que ter cuidado quando estamos diante de um livro histórico para não constituir doutrina sobre história bíblica. É perigosíssimo. Isso é má interpretação do texto. As histórias bíblicas ilustram doutrinas. E não, às vezes, estabelece doutrina. Cuidado com isso.
Não é na história bíblica que você estabelece doutrina. É na prescrição, nas cartas, por exemplo, no livro da lei. Ali você tem doutrina. Aqui você tem ilustração de princípios como deveria ser a nossa vida. Da vida como ela tinha que ser. Então vamos lá. Eu disse isso por causa de 1 Samuel. Nós estamos no texto de 1 Samuel. No capítulo 7, o contexto imediatamente anterior ao que nós estamos estudando, sucedeu que desde aquele dia, diz o verso 7, a arca tinha ficado fora dos arraiais do Senhor, os filisteus foram vencidos, eu estou passando por aqui, porém, veja o verso 17, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Os filisteus tinham sido vencidos, a paz estava reinando sobre Israel, Deus tinha feito Israel vencer mais uma batalha contra os filisteus, estava tudo em paz. A nação estava tranquila, tanto é que Samuel volta para casa. Volta para Ramá, que era a sede dele, fica de boa, o povo está pacificado, o inimigo está destruído, está tudo ok. Agora, de onde vem esse pedido? Veja o verso 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes, o primogênito chamava Josué e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e assentaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel. Os líderes de Israel vieram a Ramá. E lhe disseram, veja, olha a expressão dos líderes. Olha a situação, por favor, olha aqui as circunstâncias. Veja, tu estás velho, já não aguenta mais nada. Teus filhos andam pelos caminhos que constituiu-nos, pois agora, por favor, constitua-nos um rei sobre nós, para que nos governe, como também todas as nações. Como também todas as nações. O que o povo está dizendo? O povo está dizendo assim, olha, nós queremos um rei para ser igual às nações. É nesse texto de hoje que eu gostaria de mostrar para você como é que a gente vai rejeitando ao Senhor sem perceber. Nós vamos rejeitando e a gente nem vai saber o que estamos rejeitando. Mesmo vindo domingo, viu? O fato de você vir aos domingos não quer dizer que você está abraçando o projeto do Senhor para a sua vida. Não, Senhor. Não quer dizer isso. Faz parte de você estar perto do Senhor, sim, a comunhão dos santos, a guarda do dia do Senhor, sim. Mas isso não lhe garante que você não está rejeitando ao Senhor. Vejamos, pois, quais são os indícios que mostram claramente que nós vamos rejeitando ao Senhor a partir do capítulo 8 de 1 Samuel. Primeiro, quando nós olhamos para as circunstâncias temporais, ao invés de olharmos para Deus, começamos a rejeitar o Senhor. Porque as circunstâncias temporais são volúveis e passageiras e mudam. Mas Deus não, é sempre o mesmo. Veja o que o povo está dizendo. Venha ver, Samuel, veja o quê? Veja as circunstâncias temporais, tu estás velho, teus filhos já um desviado, um descomungado, esses meninos. Esse menino não quer saber nada do Senhor, tu já está velho, faz o seguinte, coloca um rei sobre nós. O povo estava olhando para Samuel, que estava velho, e seus filhos desviados. Mas Deus, que levantou Samuel, por acaso Deus tinha envelhecido? Por acaso Deus tinha esquecido da sua promessa para o seu povo? Por acaso Deus muda como mudou Samuel e seus filhos? E por que pedir um rei? Isso é rejeição do Senhor. As circunstâncias temporais podem embaçar, meus irmãos, a nossa visão sobre o domínio de Deus. Pode nos confundir e nos levar a pensar que Deus quer alguma coisa quando Ele não falou nada sobre isso. Ele tinha dito que o povo tinha que pedir outro rei? Ele tinha indicado que tinha que ter um rei civil? Quem é que queria? O povo.
O povo que queria. Então, cuidado, muito cuidado. A gente às vezes está querendo ler as circunstâncias. O que é que Deus quer? Meu Deus, não está acontecendo nada. Sim, mas Ele falou alguma coisa? Ele orientou você nas Escrituras? Orientou na palavra? Então por que você vai se mexer? O que o povo tinha que fazer? Tinha que ficar com Samuel, mesmo que os seus filhos fossem desviados. Era um problema de Deus. Não era um problema do povo que eles tinham que resolver. Era um problema de quem? Do Senhor. Quem estabeleceu Samuel foi o Senhor. Quem tira Samuel é o Senhor. Tanto é que quando Samuel vai churumingar, chorar, dizendo, eles me rejeitaram, o que é que o Senhor disse? Não. Ele não rejeitou você, não. Ele rejeitou a mim. Eles me rejeitaram. Não é a você que eles estão rejeitando. Essa é uma grande lição para mim, sou pastor. Às vezes eu fico pensando, imaginando, meu Deus, ou minha comunicação está falha, ou eu não estou fazendo da forma correta, meus irmãos não estão me entendendo. Meu Deus, não é possível que esse grau de desobediência da igreja, com algumas coisas, deve ser a minha comunicação, deve ser a comunicação do conselho, a gente deve estar errando em alguma coisa, a nossa liderança deve estar falha em alguma coisa. Essa é a angústia da liderança da igreja. Mas depois eu paro, respiro e digo assim, não. Meus irmãos do tempo presente não viram nem aquelas manifestações extraordinárias de Israel. Israel rejeita o Senhor. Porque meus irmãos de hoje, eles não estão me rejeitando, eles estão rejeitando o Senhor. Não é a mim o problema de vocês, não é comigo. E nem com o conselho, é com o Senhor. E Deus tratará com o seu povo, como tratou com Israel. Os profetas vão passar, vão embora. Daqui a pouco eu passo. Daqui a pouco outros pastores passam e vão embora. E Deus continuará sendo o Deus do seu povo. Então, cuidado quando a gente está olhando para as circunstâncias, porque a forma que você começa a desviar-se, é a forma que você começa a rejeitar o Senhor lentamente, você vai se afastando. Você vai se afastando, você vai se cansando, dizendo, olha, eu não aguento mais a vida de igreja é muito trabalhosa, o pastor só vive me cobrando. Cuidado, a rejeição não é contra a igreja, é contra o Senhor. Lembre-se disso. Segundo aspecto, que nós vamos aos poucos rejeitando o Senhor, é quando nós queremos o que não é para termos. Quando a gente quer uma coisa que não é para a gente ter, pronto, começou o desvio. Veja o que é dito no final do verso 5. Como o tem todas as nações. Nós queremos um rei como tem todas as nações. Agora, a pergunta é, todas as nações é povo do Senhor? No sentido de aliança, claro, todas as nações pertencem ao Senhor. Ele governa todos os povos, é verdade. Mas no sentido de relacionamento pessoal, de seus filhos, nós, povo de Deus, somos mesma coisa dos outros povos? Eis aí mais um passo para a rejeição do Senhor. Quando a gente quer o que não é para termos. E na vida a gente fica buscando muitas coisas que não é para nós. Ah, mas fulano tem, e daí? Ah, mas o irmão ciclano tem. A irmã fulana tem. E daí? Você não é fulano, você não é fulana. Você tem nome, CPF, RG. Você é uma pessoa única. E Deus está trabalhando com a tua vida de forma única. Porque Ele te conhece pelo nome. Você não é gado. Você não é gado. Que é mais um. Você não. Jesus disse a igrejas, várias igrejas da Apocalipse, eu conheço as tuas obras. O Senhor nos conhece pelo nome, sabe quem é cada um de nós, e não vai tratar com a gente como trata com outro irmão, como a fulana de tal. Não.
Ele vai tratar como pessoas. Aí você quer o que o outro quer. Você quer o que o outro tem. Você quer a vida do outro. Você nunca terá. Você tem a sua. E você devia fazer de tudo para que essa sua seja muito especial. Porque outras pessoas não têm o privilégio que você tem de ser filho de Deus. E você podia pegar essa vida que você tem, fazer coisas especiais com ela. Dentro da limitação. Ah, mas pastor, tem um pouco recurso. E quem disse para ser especial precisa de muito recurso? Eu sou fissurado em analisar vida simples, frugal. Jesus ensinou isso. Jesus era um homem 100% homem, 100% Deus, mas na parte da humanidade, ele era muito simples. Muito simples. Jesus não tinha um guarda-roupa. Você já parou para pensar nisso? Jesus não tinha um closet. Jesus não tinha uma casa mobiliada como a sua. Não tinha. Jesus não tinha os carros que você tem. Não. Mas enquanto teve aqui, seu brilho ofuscava toda e qualquer vida que estava ao seu lado. Os ricos vieram pedir ensinamento a ele e se dobraram diante de seus pés. Os pobres, Jesus era a sua alegria, porque ia lá e socorria. Jesus brilhava na sua simplicidade como homem. E nós queremos brilho, like no Instagram, seguidores. Nós queremos tudo isso, quando nós deveríamos querer uma vida simples e frugal. Frugalidade, simplicidade. Só queremos aquilo que nós necessitamos. Nós acabamos de passar por uma pandemia e todo mundo falou de simplicidade. Eu vi cada teólogo grande aí dizendo, rapaz, a maior lição é que a gente passou por uma pandemia dessa e a gente percebeu como a gente não precisa de muita coisa para viver. Nada. Nada. Você pode ver que você economizou pra caramba a gasolina do teu carro, a manutenção. Você andou pouco, você tinha que ficar em casa. Você comeu menos, talvez racionando, não sabia o dia de amanhã, e você sobreviveu. Vida simples, e a gente quer a vida luxuosa do outro. É quando nós queremos o que não é para termos, começamos a nos desviar. Terceiro aspecto, quando esquecemos do que Deus já fez por nós, começou a nossa rejeição por Ele. Veja o verso 7 e verso 8 do capítulo 8 de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo, quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. Veja o que Deus está dizendo. É a mim, Samuel, que eles deixaram. Eles não consideraram nas obras que eu fiz quando tirei eles do Egito, e outros deuses serviu. Assim também o faz a ti, Samuel. A nossa rejeição passa pela idolatria de outros deuses que nós constituímos. O dinheiro, a fama, a estabilidade. São deuses que vão tirando Deus do lugar e nós vamos rejeitando o Senhor. E nesse século, em 2022, a gente percebe claramente uma igreja desconectada do propósito de Deus nesse mundo. As missões teriam que estar a todo vapor. E nós vemos a luta das agências missionárias para continuar enviando obreiros. A Igreja Presbiteriana do Brasil, com todo o seu poderio, seus números impressionantes financeiros,
É uma vergonha no estado de São Paulo. Nós somos 645 cidades no estado de São Paulo. Vocês sabiam disso, não? Sabe quantas têm trabalho presbiteriano? 241 aproximadamente. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque a igreja não está interessada em missões. Está interessada em construir templos maravilhosos. Agora tem uma página no Instagram que eu gosto de ver, porque eu vou ver nas construções, foto dos templos presbiterianos. Entrei lá esse dia, pode ir lá. Não vá lá não, para você, talvez você vai ficar com raiva como eu. Cada templo suntuoso, meu amigo. Cada um mais bonito do que o outro. Um negócio assim, até o nosso apareceu. Esses dias, alguém disse, olha, tiraram a foto de vocês e botaram lá no templo, lá no Instagram. Eles vão caçando, né? Na internet, vão alimentando a página. Eu sou contra templos suntuosos, templos aconchegantes? Não, desde que tenha capacidade de mantê-los e povo para, como é que fala? Que tenha essa necessidade para o povo local, amém. Eu não sou contra. Agora, eu fico olhando para essas coisas e pensando, cadê a missão? Cadê a missão? Fico olhando para isso e dizendo, cadê as 400 cidades que ainda faltam em São Paulo? Cadê? Nós estamos tratando de uma, Iracemápolis, perto de Limeira, perto de Rio Claro, perto de Piracicaba. Não tem um trabalho presbiteriano forte. É uma vergonha, meus irmãos. É uma vergonha. Porque a igreja está envolvida em secularização. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que gastar. Consumismo. Aí, você quer ser igreja, rejeitando ao seu Deus, você nunca será igreja. Rejeitar Deus, não. Quando a gente esquece do que Deus fez e começa a vidrar em outros deuses, nós estamos rejeitando ao Senhor. Por isso que Deus disse a Samuel, Samuel, calma, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. E por fim, o último aspecto de quando eu rejeito ao Senhor é quando eu parei de ouvir as advertências do Senhor. Quando eu não escuto mais advertência nenhuma. Venho para cá para o culto, o que o pastor falou para mim, tanto faz. O que importa é que eu tenho que vir, minha consciência aplacada, vou embora para casa. O que é que eu mudo na segunda-feira? Nada, vou continuar do mesmo jeito. O que a palavra de Deus dá para mim, não importa, me pressiona, não importa. A conversa que nós tivemos na Assembleia com os dízimos e as ofertas, não vai me mudar em nada. Vou continuar na segunda-feira fazendo a mesma coisa, vou continuar não dando. Isso é rejeitar o Senhor Deus. Veja se não é. Veja que tudo é um processo que vai se estabelecendo. Primeiro eu não quero Samuel, os filhos, que é velho. Bota para lá. Depois eu quero um rei igualzinho das outras nações, porque eu quero o que as outras nações têm. Depois Deus diz, não, então faz o seguinte, Samuel, vai lá onde está eles e reza o sermão para eles. Olha o sermão que Samuel rezou. Agora, pois, atende a sua voz, Samuel. Porém, adverte-os. Olha, adverte-os. Olha a advertência de Deus. Adverte-os não é de qualquer maneira não, Samuel. Solenemente. E explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Explica tudo para ele, Samuel, por favor. Tá bom. O que é que o senhor quer que eu diga? Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo e lhe pedia um rei. E disse, vamos lá, a partir do verso 11. Vou dizer o que é que o rei tem direito, já que vocês querem. Este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Qual? Ele tomará os vossos filhos e os empregará no exercício dos seus carros e com os seus cavaleiros para que corra diante deles. E os porá uns por capitões de 1000, capitões de 50, outros por lavarem os seus campos e ceifarem as suas mercês, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas, isso aí vos filhos, agora as filhas, para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, ou seja, tomará teu filho, tua filha e tomará tua terra.
das vossas vinhas e dos vossos olivais, e darás os seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, o rei dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, e pregará tudo no seu trabalho. Dizimará o teu rebanho, e vos lhe será por servos. Então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Veja a advertência que Deus está fazendo. Porém, o povo não atentou à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como as outras nações. O nosso rei poderá governar, sair adiante de nós e fazer nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: atende a sua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua casa. Isso é loucura, meus irmãos. Meu Deus, a pior coisa, eu digo para minhas filhas, conversando esses dias com Sofia, a menor, a pior coisa que alguém pode fazer, a pior loucura, é deixar de ouvir as advertências que Deus dá. Por favor, isso é loucura. Vocês estão ouvindo isso aqui? Deus está dizendo o seguinte: eles vão lhe esfoliar, o rei vai te roubar, ele vai tomar tudo que é teu. O povo diz: não queremos nem saber, queremos esse rei mesmo. A loucura pior que existe no meio do povo de Deus é rejeitar o Senhor de forma determinada, como esse povo fez. É você está dizendo: meus irmãos, por favor, a comunhão dos santos é importante. Aí o domingo a igreja vazia. Meus irmãos, por favor, orar é muito importante. Os PGO diminuindo. Meus irmãos, por favor, o estudo bíblico da palavra é muito importante. Quinta-feira vazia. Meus irmãos, por favor, o trabalho de evangelização é muito importante. Vamos cuidar mais da evangelização, vamos fazer o que Deus está mandando, gente. Aí, resposta nenhuma. Isso é rejeição do Senhor. Isso é loucura. Preste atenção, isso é loucura o que nós estamos fazendo no dia de hoje como igreja. Rejeitar o Senhor. Você é louco? Ah, pastor, mas a gente não faz isso de propósito. Sim, então ouça a advertência. Ouça a advertência. O povo não ouviu a advertência. O povo disse: não queremos nem saber o que tu está falando, Samuel. Nós queremos o rei e acabou. Nós queremos ser igual às outras nações. Deus está dizendo: não é para vocês ser igual, vocês têm que ser diferentes. Não, mas queremos tudo que esse mundo quer dar. Eu quero desfrutar de tudo que aqui tem. Eu quero viajar mesmo, eu quero estourar o dinheiro com viagem. Quero comer comidas exóticas, quero conhecer o mundo. E daí, pastor? Qual o problema disso? Não existe pecado em si nessas coisas. Viaje, passeie, desfrute, mas não rejeite o teu Deus quando Ele te chamar para as obras que você precisa fazer, para a viagem, para tudo, e vai fazer o que Ele te chamou a fazer. Porque ou nós entendemos que somos passageiros nesse mundo e temos uma realidade maior que não tardará, Cristo irá voltar. Ou então você faz o seguinte: morra aqui mesmo, fique aqui mesmo, rejeite o Senhor para sempre. E pronto, e coma e beba e desfruta aqui mesmo, fica aqui mesmo. Peça ao Senhor para nunca lhe levar para o céu. Você morrer aqui mesmo. É loucura. O que a igreja tem vivido nos seus dias é loucura. É distanciamento, é rejeição. E nós estamos botando um verniz, porque nós viemos aqui no domingo. Isso é verniz de uma casa que está caindo e você está pintando ela por fora assim. Mas a estrutura dela está rompida, toda caída. Aí você passa um vernizinho nela, uma tintazinha, para ninguém, para quando olhar por fora, ver, não, está boa. É isso que a gente faz. Quando a gente só vem aqui e não pratica o que o Senhor manda. Quando a gente não vive o que Deus quer. Não porque você está num projeto novo.
Qual é o seu projeto novo? No novo empreendimento, pastor. Olha, estou no novo empreendimento. Estou virado, estou danado, estou com projetos altíssimos. Mais uma vez, repito, não há problema com essas coisas. De projeto A ou B que você esteja tocando. O problema é quando você exclui, rejeita Deus dessa equação de estar com você nesses projetos. Deus não quer que você faça esses projetos para se vê-lo. Deus quer estar com você enquanto você vive os projetos. E para que você viva a sua vida para a glória dele, porque foi isso que ele te criou. O maior exemplo de um servo que não rejeitou o seu Senhor foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando a Trindade se reuniu, disse: quem é que vai salvar? Jesus Cristo, de forma voluntária, disse: eu vou. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele diz o seguinte, diz Paulo sobre a ação de Jesus: não usurpou o lugar de Deus, antes se humilhou, tomando forma de quê? De homem. Forma humana. Quer ver o nosso Salvador, que você disse vir e amar, que você disse seguir? O nosso Salvador não tinha projeto de vida para ele, a não ser fazer a vontade do Pai. Não tinha outro projeto de vida. Ele podia dizer assim: não, eu não vou não. Manda o Espírito Santo, o senhor faz o seguinte, pega algum desses profetas que o senhor mesmo já, certo? O senhor já usou, divinifica o cara e manda o cara lá. Eu não vou me humilhar. Primeira coisa, eu não vou pegar essa forma de corpo humano aqui, eu não vou, Senhor. Eu sou Deus com o Senhor, eu pertenço à Santíssima Trindade. Jesus não fez isso. Jesus disse que o projeto dele era fazer a vontade do seu Pai. Qual é o seu projeto? O que você está pensando? Sua carreira profissional? Deixa eu dizer para você, sua carreira profissional não vai, desculpe, a sinceridade, não vai lhe garantir absolutamente nada em termos espirituais. Sua carreira profissional é um meio pelo qual você explora a criação, para que aquilo que você faz, você ganhe o seu sustento, é verdade, mas que glorifique a Deus enquanto você trabalha. Porque o trabalho glorifica o Senhor. É para isso. Sua carreira profissional não é o fim em si mesmo. Ou não é só apenas para você ganhar o dinheiro do final do mês. Não também. É errado também trabalhar só por isso. O certo é nós trabalharmos e pensarmos em tudo, primeiro, para a glória de Deus, e para usar os nossos recursos para a missão do Senhor. Eu queria ganhar mais, não para mim, mas para pegar todo o recurso e investir no reino. Foi o que o cara do Colgate fez, você se lembra dele? Via com 10%, investia 90% do que recebia na obra do Senhor. É ao contrário, ele verteu o dízimo. Ele ficava com 10% e investia tudo na obra do Senhor. Nós deveríamos sonhar com recurso para a gente invadir e matar a fome espiritual de muita gente por aí. Muita gente por aí. Nós ajudamos a África. O Joshua tem me relatado como tem sido a vida no Quênia. E nós temos chorado juntos. E o Joshua fala que a crise é tanta que muitas crianças têm morrido de nutrição. Ele manda algumas fotos que é impublicável. Eu não gosto nem de passar para vocês. E nós precisamos pensar em ter recursos para isso. Para isso. Agora nós somos no consumista. Essa semana eu abri meu guarda-roupa e doei. Mais da metade das camisas que eu tinha, olhei para mim e disse: que pecador que você é, Sammy. Você tem um corpo e 200 camisas. Claro que eu não tenho 200 camisas, é lógico, né? Não tinha nem onde botar. Mas com tanta camisa.
Olha, abra lá o seu guarda-roupa e veja. Abra o teu tênis, né? A mulherada não pode abrir o sapato, não pode, né? A bolsa também não, a laia de bolsa também não. Dá para fazer bazar com o que a gente tem em casa, bazar. Porque nós estamos rejeitando o Senhor, estamos envolvidos no consumismo. Você não entende isso. Celular eu quero novo, quero o da moda. Mas o velhinho passa mensagem, recebe e-mail, está no Bankline. Estão dizendo aí que agora, como é que é? A Sofia chegou em casa com esse negócio, dizendo que tem um menino na escola dela, dizendo que ela precisava de cesta básica. E eu perguntei assim, por que ele te falou isso, filha? Ela já rindo, com o azinho de riso dela. Ela dizia assim, é porque eu tenho um iPhone, que a tia deu para ela, né? Eu tenho um iPhone de botão. Você já imaginou onde é que chega isso? Quem tem iPhone de botão, ele tem que estar pedindo cesta básica, está pobre. iPhone de botão, veja mesmo. Onde é que isso vai parar, meu irmão? iPhone de botão agora, quem tem iPhone de botão é pobre. Você está entendendo a loucura onde isso está indo, não? Para! Não vai atrás disso, não cai no consumismo, não faz isso, por favor. Porque você nunca vai ter condições de investir no reino de Deus desse jeito, dessa maneira. E você vai estar rejeitando o teu Deus. Como é que a gente faz para parar com tudo isso, pastor? E eu queria encerrar. Primeiro, volte imediatamente a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim na tua obra? Onde eu posso ser útil? Tenho dito para a Jennifer, ela não está aqui, que está dodói, foi diagnosticada com Covid. A gente conversa, alguns aconselhamentos tenho feito com ela, discipulado. Eu digo para ela sempre, ela já sabe da frase. É servir, né, Rev? É servir. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente desconecta de Deus? Porque a gente vai abandonando tudo. Deus te chama para a escola dominical, você entrega a escola dominical. Deus te chama para o Ministério do Louvor, você entrega o Ministério do Louvor. Deus te chama para abençoar lá Iracemato, você passa um tempo, depois você quer ir embora. Deus te chama para o presbiterato, você quer entregar o presbiterato. Deus te chama para a diaconia, você quer entregar a diaconia. Onde é que você vai parar com a tua vida cristã? Sabe onde você vai parar? No mundão lá fora, rapaz. Porque enquanto a gente está aqui servindo, nós estamos conectados com a missão, nós estamos entendendo Deus da missão. Sabe qual vai ser teu paradeiro? Mundo. Mundo. Se envolva, sirva mais. O que é que tem para fazer? É o contrário. Eu vejo gente querendo ir embora. Não, é porque cansei. Fulano me cansou. Tá, mas entenda que fulano te cansa, eu te canso, todo mundo aqui te cansa. Agora, só que quando tu estás aqui, estás protegido. Estás servindo. E quando a gente serve ao Senhor, como fez Samuel, até a sua velhice, você fica conectado com a obra do Senhor. Veja que Samuel sentiu no coração dele a rejeição de Deus, do povo por ele, porque ele entendia o seguinte, meu Deus, eu fiz então um trabalho ruim, porque esse povo está pedindo um rei. Deus diz, não, Samuel, Deus acalma, Samuel diz, não é com você, filho, é contra mim. Mas veja, Samuel está tão ligado na missão, Samuel está tão fazendo a missão, que ele sente pelo povo pedir outro rei. Agora, tem muitas pessoas que no lugar de Samuel diziam, graças a Deus, Senhor, já cumpri meu tempo, acabou-se um ciclo. Eu vejo a pastorzada fazer isso, vejo a liderança fazendo isso, acabou meu ciclo, aqui. Acabou mesmo, você quer ir embora. Acabou mesmo, você não aguenta mais. Seja sincero. Porque se acabou, Deus vai te tirar daqui. Agora, se não acabou, se é você que põe um fim nas suas coisas, saiba, você não estará satisfeito em lugar nenhum. E o seu fim é um mundão. Porque você vai quicar de igreja, quicando. E sabe qual é a porta que você vai encontrar? A da rua. Porque você está rejeitando ao Senhor. E você está dizendo que a culpa é a igreja. Não, a culpa é sua. Igreja é igreja. Igreja é torta, cheia de defeito. É igreja. Olha, eu estou andando por aí. Você sabe que o pastor de vocês, pela misericórdia de Deus, tem sido convidado para pregar em todo lugar por aí. Eu chego, é a mesma conversa. Pastorzada me encontra. Heavy, o negócio está pesado, né?
todo lugar. Eu digo, rapaz, eu pensei que era só em Novo Mundo. Não, em todo lugar. Igreja é a mesma aqui, no centro, no outro bairro, em Iracema. É a mesma coisa, igreja em todo lugar, é a mesma coisa. Não muda. Aquela pouquinho gente segurando a peteca, 15, 10, no universo de 1000 é 10, 20, segurando, no universo de 100 é 5, 6. Mesma coisa, igreja não muda, mesma coisa. Aí você diz, não, vou sair daqui para ir para ali. Mesma coisa você vai encontrar lá, mesma realidade. Então, a igreja é isso, é o corpo de Cristo sendo melhorado. Mas é aqui que Deus nos protege, é aqui que Deus ordena a bênção, é aqui que a gente trabalha para não rejeitar o Senhor. E é aqui, meus irmãos, que a gente tem que servir para poder nunca entrar em rejeição contra o nosso Deus. O serviço nos guarda. Porque quando a gente está servindo, a gente vai pedir, Senhor, tenha misericórdia para eu fazer esse trabalho direito. Senhor, por favor, ajuda meus irmãos a compreender o que eu quero fazer. Você vai estar orando mais. Você está olhando para a missão. Você está olhando para a necessidade. Porque você está servindo. Quando você deixa de servir, você desconecta de Deus, você ora menos e você não contribui com a missão. Sirva. Você que serve para lavar limpar o chão da igreja. Não interessa o banco. Sirva. Eu estou aqui, eu quero servir. O que é que eu posso fazer? Sirva. Sirva aqui dentro, sirva lá fora, sirva na tua vizinhança e você vai ver quanto, cada vez mais, o Senhor vai se revelando grande na sua vida, como se revelou na vida de Samuel e também se revelou na vida do povo, mesmo com a rejeição que o povo teve do Senhor. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus seja gracioso conosco e nos dê a condição de servi-lo ao invés de rejeitá-lo.